Então, hoje nós vamos falar, né, a nossa reflexão de hoje é sobre a esperança. Nós vamos basear esse estudo numa página do livro Fonte Viva, tá? A lição 94. E nessa lição, Emmanuel, que é o autor espiritual, ele vai comentar uma frase, né, retirada das cartas de Paulo. No caso, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, a partezinha, né, que Emmanuel vai comentar é tendo por capacete a esperança na salvação. Tá? Então, Emmanuel vai comentar essa passagem retirada, então, da carta de Paulo. Então, vamos entender o que Emmanuel nos trouxe, então, sobre essa passagem. Para a gente começar, eu sou professora, então eu sempre gosto de começar por definição. Tá? Então, eu trouxe duas definições aqui. Né? A definição de esperança segundo o dicionário e a definição de esperança segundo o Espiritismo. Eu entendo que, segundo o dicionário, é a definição aqui do mundo. Então, olha bem. Esperança, segundo o dicionário, é o ato de esperar aquilo que se deseja obter. Tá? É a expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Então, a gente já começa a ver, né, como que é, o que o mundo entende esperança. E o Espiritismo? Eu peguei, gente, um trechinho do Evangelho, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, que o espírito, né, um espírito protetor, chamado José, ele vai falar, na verdade, ele está falando da fé. Mas como a fé e a esperança estão muito ali próximos, falando da fé, ele acaba explicando a esperança. Então, olha bem, ele vai falar assim: pregai pela vossa esperança inabalável, para que lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, o que ele está falando ali? Que a esperança é o quê? Ela nos dá confiança, e essa confiança nos fortalece e nos faz o quê? Nos leva a enfrentar todas as vicissitudes, ou seja, todos os desafios, todos os problemas da nossa vida. Então, olha bem, só em relação ao conceito, a gente já vê uma diferença entre o conceito do mundo, de esperança, que é um conceito o quê? Passivo. Olha bem, ato de esperar aquilo que se deseja obter. Então, o conceito do mundo é o quê? É passivo. Eu estou querendo o quê? Que algo caia para mim dos céus. Eu estou esperando só. Agora, o conceito de esperança dentro do Espiritismo, que os Espíritos trazem para nós, é um conceito ativo. Então, a esperança é uma confiança que nós temos, e essa confiança nos fortalece e nos leva o quê? A enfrentar as dificuldades da vida. Então, é algo positivo, é algo ativo. Então, vocês estão começando a ver a diferença? Por aí a gente já consegue ver, né? Pela definição, já dá assim, para a gente uma ideia, né? do que Emmanuel já vai falar para a gente, vai descrever para a gente sobre esperança. Tá? Então, esperança, segundo o mundo, um conceito, né? Passivo. Esperança, segundo o Espiritismo, já é um conceito ativo. Eu peguei também, eu gosto muito desse livro, gente, esse livro Renúncia, é um dos romances de Emmanuel. Nossa, esse livro é um dos meus favoritos. Né? O Chico psicografou, né? E Emmanuel, ele é o autor espiritual. Então, nesse livro, conta a história de Alcione, né? Que era um ser muito evoluído, que nem precisava mais encarnar na Terra, mas ela volta para auxiliar, né, vários entes queridos. E aí, gente, eu pensei assim, duas falas dela sobre esperança, né? Então, no capítulo 3, ela fala o seguinte, que viver sem esperança é o maior mal de todos. Eu acho que não, é o maior de todos os males,
Desculpa, eu li errado. Então, viver sem esperança é o maior de todos os males. Por quê? Por que ela fala isso? Porque a esperança é a força da vida. Aquilo que nos dá estímulo para a gente caminhar é esperança. Então, quem vive sem esperança não tem estímulo para caminhar. Tá? Viver sem esperança é mergulhar nas sombras mais densas do espírito. Quando a pessoa perdeu completamente a esperança, ela não vê mais saída, ela não enxerga mais o caminho. Então, por isso que ela coloca que é o maior de todos os males. Tá? Ela, mais na frente, no capítulo 6, ela fala que a esperança é invencível. Por quê? Porque quem cultiva a esperança, quando a esperança preenche o nosso coração e o nosso mundo interior, a gente tem sempre força para enfrentar qualquer obstáculo. Então, por isso que a esperança é invencível. Porque não importa o obstáculo, se a pessoa tem esperança, ela enfrenta aquilo. Então, achei muito interessante, pontuar essas duas questões com relação à esperança. Bem, eu coloquei aqui a atualidade do tema. Então, olha bem, a gente pegou uma frase que Paulo falou aos Tessalonicenses há mais de 2.000 anos, Falou sobre a esperança. Naquela época estava super atual, mas hoje esse tema também é atual. Por quê? Porque hoje a nossa vida moderna é uma vida, gente, muito rápida. A gente tem que ter resultado imediato, a gente tem um monte de informação que a gente tem que lidar, tem que aprender, e isso muitas vezes gera em nós angústia, desespero, medo de ficar para trás. Então, você ter esperança, é algo que é meio que como eu coloquei até aqui um farol, como se fosse um farol te iluminando o caminho. Então, ter esperança te proporciona a força para superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que a gente tenha na vida, se a gente tiver esperança, a gente consegue passar por eles. Então, quer dizer, esse tema de Paulo, que Emmanuel nos trouxe, para a gente pensar sobre ele no dia de hoje, isso é muito atual. Bem, então, nessa página, Paulo, fala do capacete da esperança. Vamos até voltar aqui na frase. Tendo por capacete a esperança na salvação. Então, o que Paulo está fazendo? Ele coloca o capacete como um símbolo de proteção. Tá? Então, na antiguidade, capacete, gente, era um item essencial para os guerreiros. Então, você ia lá para uma guerra para proteger a cabeça, que é uma região vulnerável, Se você machuca a cabeça, tem uma grande chance de você não continuar vivendo. Então, o capacete era para proteger a cabeça. E aí, Paulo usa esse símbolo de algo que era muito corriqueiro naquela época. E que hoje também é. Você vê, hoje a gente não tem capacete como um símbolo de luta, mas você entende capacete como símbolo de proteção, porque hoje a pessoa vai andar de moto, é obrigado a usar um capacete. Então, a gente tem essa relação, a gente entende a relação capacete como proteção. E aí, ele pega essa função protetora do capacete e faz uma metáfora. Usa capacete da esperança. Então, ou seja, o que ele está nos falando? Ele está falando que a esperança meio que nos protege, como um capacete. Nos protege de quê? E nos protege o quê? Nosso. Então, protege os nossos pensamentos e as nossas emoções de quê? Dos ataques, da negatividade e do desânimo. Então, se nós cultivamos, e nós temos dentro de nós a esperança, a gente protege os nossos pensamentos, as nossas emoções, de quê? Da negatividade, de todos os sentimentos negativos e do desânimo. Então, é por aí que Emmanuel começa, então, a destrinchar esse pedacinho da Epístola de Paulo.
Então, a esperança como proteção. A esperança atua, então, como uma proteção contra sentimentos negativos. Eu coloquei ali, gente, alguns deles. Então, contra desespero, contra tristeza, contra angústia e qualquer outro sentimento negativo, tá? E a esperança proporciona para nós mudanças significativas na nossa vida. Nós vamos ver mais para frente como que são essas mudanças. Como a gente já falou, né, a esperança não é só um sentimento passivo, como o mundo nos traz, mas a esperança é uma força ativa, que faz o que com a gente? Nos impulsiona para frente, tá? Nos impulsiona, nos permite o quê? Enfrentar os desafios com coragem e com determinação. E aí, gente, se a gente enfrenta um desafio com coragem e com determinação, a gente tem grande chance de quê? De superar esses desafios, superar os obstáculos e, com isso, a gente constrói um futuro melhor. Coloquei, né, que eu achei interessante, fiquei pensando, né, na nossa história, a história do mundo está repleta de figuras que, mesmo diante de adversidades imensas, o que eles fizeram? Mantiveram a chama da esperança. E aí, eles inspiraram gerações e moldaram o curso da história da humanidade. Então, assim, a esperança deu força para essas pessoas para enfrentar todos os desafios e elas, né, cada uma, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente se inspirar e pensar junto, né? Todos eles, por causa da esperança, eles passaram por aquilo e conseguiram chegar a alcançar os seus objetivos, tá? Então, um deles é Nelson Mandela. Nelson Mandela dedicou sua vida a lutar contra o apartheid, que é aquele regime segregacionista da África do Sul. E, por causa disso, ele passou 27 anos na prisão. 27 anos, gente, é uma vida inteira. E eu lendo, né, a biografia de Nelson Mandela, vi que nas condições mais adversas, né, ele nunca perdeu a fé, nem na justiça, nem na liberdade dele. Então, ele sempre teve esperança. E aí, gente, depois desses 27 anos, quando ele foi libertado, né, logo depois ocorreram as eleições e ele foi eleito presidente de um país. E ele, o que ele fez? Ele liderou um processo de reconciliação nacional, buscando unir um país que estava dividido pela discriminação. Então, assim, ele lutou a vida inteira, né, contra essa discriminação e ele, né, conseguiu chegar numa posição que ele fez muita diferença. Tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele falou assim, uma vez que ele assumiu a presidência, né, que se ele assumisse a presidência e usasse a justiça do olho por olho, dente por dente, que muita gente queria que ele usasse essa justiça, né, que na verdade ele se vingasse, né, ele desse o revide daquelas pessoas que trataram ele e né, todas as pessoas da sua cor muito mal durante muito tempo. Então, mas ele virou e falou assim, se nós usarmos a justiça do olho por olho e dente por dente, nós seremos uma nação de cegos e banguelos. Então, eu achei assim, fenomenal, sabe? Porque como que ele teve esperança para passar por aquilo tudo e não desistir, né, de alcançar o seu objetivo, que era acabar com essa diferença, com esse apartheid, com esse regime que segregava. E eu acho que o mais difícil talvez tenha sido quando ele pegou o poder, ele não usar isso para separar mais. Porque se ele resolvesse usar o olho por olho e dente por dente, ele ia separar mais essa nação. E não era isso que ele queria, né? E eu achei assim fenomenal. Então ele teve a esperança, né? E essa esperança deu para ele força para vencer todos esses desafios. Trouxe outros exemplos, né? Mahatma Gandhi, né? Que esse líder indiano que através da não violência ele conseguiu libertar o seu país do domínio britânico, né, que é a Índia. A Madre Teresa de Calcutá,
que dedicou sua vida a servir os mais pobres e necessitados. Então, ela enfrentou muitos desafios, né, principalmente para tratar leprosos, né, que ninguém queria tratar, e ela perseverou, teve esperança e conseguiu atingir os seus objetivos. Então, todos esses exemplos que eu trouxe, né, o que eles tiveram? Eles tiveram esperança. E qual que é o conceito de esperança? Vamos trazer de novo. Esperança é o quê? Confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela tiveram isso, tiveram confiança, e isso fortaleceu a eles e deu, né, isso fez com que eles enfrentassem tudo que viesse pela frente. E eles conseguiram vencer. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar, né, nesses exemplos e aprender com esses exemplos, não é? Então, eu coloquei aqui o que nós podemos aprender com essas pessoas, tá? Essas pessoas que usaram a esperança, que viveram a esperança. Então, eu coloquei alguns pontos que eu achei importante. Primeiro, a esperança é contagiante, gente. Então, a esperança de uma pessoa inspira muitas outras. Então, olha bem, no caso desses 3, né, que a gente está dando como exemplo, começou com eles, mas a esperança deles contagiou a outros. Outro ponto é que a ação é fundamental. Então, a gente já falou isso uma vez, né, que a esperança ela tem que ser acompanhada de ações concretas para se transformar em realidade. A esperança não é uma virtude passiva, é uma virtude ativa. Então, todos esses exemplos, Gandhi, Madre Teresa, né, Nelson Mandela, agiram. Né? Não ficaram só esperando descer do céu, não, agiram. E, terceiro ponto, persistência é a chave. Né? Mesmo diante de obstáculos, é preciso perseverar em nossos objetivos. Então, gente, não é uma vez. Muitas vezes a gente faz uma vez, não dá certo e já, não dá. Não, olha bem, vamos agir, mas vamos perseverar. Então, não é de uma hora para outra, no caso desses exemplos, né, que eles conquistaram o que eles queriam, né, para suas vidas ali, todos eles persistiram. E eu coloquei ali, a união faz a força. Então, esses lutavam, né, lutavam por um mundo melhor, e isso exige a união de pessoas em um propósito comum. Tá? Então, nós podemos aprender com esses exemplos de esperança. Aí eu resolvi trazer alguns obstáculos que podem ameaçar a nossa esperança, para a gente ficar atento a eles. Então, o que pode ameaçar a nossa esperança? Eu coloquei aqui, ó. A gente vai falar de cada um, tá? Dificuldades pessoais e coletivas, desilusões e perdas, críticas e julgamentos e dúvidas sobre o futuro. Então, dificuldades pessoais e coletivas. Então, problema de saúde. Então, se a gente tem, normalmente, um problema físico ou mental, né, quando a gente, de repente, tem um diagnóstico de algum problema, né, o que vem para a gente primeiro a gente fica angustiado, fica preocupado, às vezes fica desanimado. E isso, muitas vezes, mina a nossa esperança em um futuro feliz, não é? Outra coisa que mina a nossa esperança é a perda de entes queridos. Então, a morte de pessoas queridas, muitas vezes, nos causa um sofrimento profundo e, algumas vezes, abala a nossa fé, abala a nossa esperança, tá? Uma outra coisa que, né, normalmente abala a nossa esperança é o desemprego e dificuldades financeiras. Então, quando a gente se vê, né, desempregado ou com alguma, né, dificuldade financeira, né, de repente vem algo que a gente não estava esperando, essa situação nos gera muitas incertezas e muita insegurança com relação ao futuro. E isso pode minar a nossa esperança, tá?
E coloquei aqui também desastres naturais e crises sociais. Então, terremotos, enchentes, guerras, pandemias que a gente viveu recentemente, pode causar perdas significativas e, com isso, abalar a nossa confiança, e a nossa esperança no futuro. Outra coisa que pode abalar nossa esperança é as desilusões e as perdas. Então, por exemplo, relacionamentos que fracassam. Então, o fim de um relacionamento tanto amoroso, quanto, por exemplo, a perda de uma amizade. E isso pode gerar em nós sentimentos negativos, solidão, desilusão, e isso mina a nossa esperança. Traição também. Ser traído por alguém em quem a gente confiava. Então, não necessariamente alguém que a gente está relacionando amorosamente, mas um amigo que a gente confiava, alguém que a gente tinha confiança. Quando a gente é traído por essa pessoa, isso abala a nossa confiança nas pessoas e, às vezes, até em Deus. Coloquei aqui também fracasso em alcançar objetivos e sonhos. Então, de repente, a gente tem um sonho na nossa vida, um objetivo, e aí a gente luta, faz tudo para conseguir chegar naquele objetivo. Então, tem vários sonhos, tem gente que quer ser mãe, tem gente que quer casar, tem gente que quer fazer um curso, sair do Brasil. Então, são vários sonhos. E, às vezes, a pessoa vai tentando ali. E quando aquilo não se concretiza, muitas vezes gera em nós frustração, desânimo, e algumas vezes a gente pode sentir que a vida meio que perdeu sentido, Então, diminui isso tudo. Nós estamos falando, são situações que podem minar a nossa esperança. Coloquei aqui também críticas e julgamentos. Então, bullying, às vezes ser alvo de bullying pode minar a nossa autoestima e nos levar a questionar o nosso valor, E isso diminui a nossa esperança no futuro. Julgamentos sociais, o medo de ser julgado pelos outros pode nos impedir da gente ser nós mesmos, E de perseguir nossos sonhos. Aí a pessoa fica desesperançada. Ela não é quem ela é, Ela se esconde e isso mina a esperança da gente. E comparação social. Gente, nossa senhora, isso é algo que eu, pessoalmente, luto muito. Porque sem querer a gente faz isso. Então, eu coloquei ali, comparar-nos constantemente com os outros pode gerar sentimentos de inferioridade e insatisfação. Sendo que a gente, às vezes, perdão, a gente esquece que nós estamos aqui, que o mundo é uma escola e que cada um de nós vem para aprender algo. Então, de repente, eu querer a vida do outro não é algo racional, não é algo possível, porque a vida do outro não vai te proporcionar as oportunidades de aprender aquilo que você precisa. André Luiz tem uma frase falando que você está no melhor lugar com as melhores pessoas para você aprender o que você tem que aprender. Tá? Então, vamos evitar essa comparação social, porque isso só às vezes nos põe para baixo. Porque normalmente a gente compara com aquelas pessoas que têm aquilo que a gente almeja, E que não necessariamente é o que a gente precisa. Eu vi uma vez uma palestra do Rossandro Klingen, que eu gosto muito, e o Rossandro, ele falava de uma pesquisa que foi feita sobre redes sociais. Então, ele fala que, na pesquisa, eles descobriram que 15 minutos, depois de 15 minutos numa rede social, você já começa a sentir sentimento de angústia, de tristeza. Olha bem, 15 minutos. Por quê? O que a gente faz na rede social? A gente usa o que é a comparação. A gente começa a comparar a nossa vida com a vida do outro. Sendo que aquela vida que está ali nas redes sociais não é a vida do outro como um todo. Não é, gente? Vamos pensar, o que a gente põe na rede social? A gente põe só a parte boa. Então, a gente põe a viagem que a gente fez, a gente põe algo que a gente conquistou,
né? A gente põe um aniversário, momentos felizes que a gente viveu. Mas aquilo ali não é a nossa vida. Nossa vida não é feita só de momentos felizes, de conquistas, de viagens. A nossa vida é muito mais. Não é? Então, cuidado com as redes sociais, porque nas redes sociais a gente acaba fazendo isso, de fazer a comparação social, e isso traz esses sentimentos para a gente, né, de inferioridade, de insatisfação, e isso mina, né, a nossa esperança. E eu coloquei aqui também dúvidas sobre o futuro. Então, quando a gente não tem certeza sobre o nosso futuro, né? Então, por exemplo, eu me lembro quando eu formei. Quando eu formei, eu não sabia bem o que eu ia fazer, né? Então, essa incerteza com relação ao futuro gerou em mim, né? E gera, eu acho que em todo mundo que passa por uma situação semelhante, ansiedade e medo. E isso pode minar a nossa esperança. E outras coisas que eu trouxe ali, perda de sentido. A sensação de que a vida não tem um propósito maior pode gerar em nós um vazio existencial. Isso, gente, está ligado muito a pessoas que não têm uma fé. Né? Não estou nem falando de religião, não tem fé, não acredita em nada. Uma pessoa que é puramente materialista. Então, muitas vezes, essas pessoas que não acreditam em nada, de repente, eles se veem com um vazio existencial. A pessoa se vê falando assim, mas para que eu estou fazendo isso? Se depois da morte é um nada, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou acordando todo dia, trabalhando? Né? Para quê? Então, isso tudo, né? Esse vazio existencial, essa perda de sentido, ela mina a nossa esperança. Tá? Então, são situações que minam a nossa esperança que a gente tem que ficar de olho. E aí eu trouxe o quê? Como que a gente vence, então, esses obstáculos? E como que a gente cultiva a esperança na nossa vida? Né? Coloquei ali, primeira coisa que nos ajuda a cultivar a esperança, a gratidão. Cultivar a gratidão pelas pequenas coisas da vida. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente vai ver, né, que muitos desses obstáculos nos levam a essa sensação de incerteza, de medo, de inferioridade. Mas se a gente olha para a nossa vida e busca aquilo que a gente deve ser grato, você, de repente, se dá conta que tem tanta coisa para agradecer e aquilo nos enche de esperança. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Ser grato pelo nosso corpo. Pode não ser o melhor dos corpos. A gente queria, às vezes, um corpo mais magrinho, né? Um corpo mais sem rugas. Mas esse corpo que a gente tem aqui nos permite viver nesse mundo, nos permite aprender, porque esse mundo aqui que a gente vive é escola. E nessa escola, gente, tem muita gente querendo fazer a matrícula. Lá do outro lado tem muita gente esperando a oportunidade para vir aqui para esse mundo, viver o que a gente está vivendo. E será que a gente é grato por a gente estar tendo essa oportunidade que tanta gente queria? E, nossa, tantas outras coisas, né? Os amigos, né? Olha que maravilha ter alguém que nos conhece intimamente, conhece o nosso lado bom e o nosso lado sombra, e mesmo assim nos ama, nos ajuda, está conosco em todas as situações. Você agradece pelos amigos? Você agradece pela família? Né, por ter essas pessoas que te apoiam? Não importa, né, se você já brigou ou não brigou, sempre tem confusão em relação à família, mas essas pessoas a gente sempre pode contar. E tantas outras coisas que a gente pode ser grata. Eu tenho a minha listinha de gratidão, gente. Normalmente, quando eu estou assim, me sentindo triste, eu volto na minha listinha de gratidão. E, entre outras coisas, eu, por exemplo, sou grata por ter conhecido a doutrina espírita. Por Deus ter me dado essa possibilidade. Porque a doutrina espírita, ela me explica o porquê das minhas dores,
né? E me dá a certeza que as minhas dores não são para sempre, elas vão terminar, elas têm um prazo, né, que está muito ligado à minha mudança. Então, é algo que me explica, que me preenche, né, que me traz esperança. Então, cultivar a gratidão, né? Cultive a gratidão pelas pequenas coisas da vida. Por uma comida gostosa que sua mãe fez, né? Que você está podendo comer, tantas pessoas não podem, né? Às vezes, né, por alguma doença, não podem mais comer. Ou não tem condição. Às vezes, você faz 3, 4 refeições diárias, tem gente que faz uma refeição diária. Então, seja grato por tudo. Outra coisa que nos ajuda a cultivar a esperança é a fé, que anda muito próxima, né? Trouxe aqui uma frase, né, que está na Revista Espírita, de 1962, que fala o seguinte: sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Então, fé, esperança e caridade é como se elas fossem irmãs. Elas andam sempre juntas. Então, se você acredita num poder maior, que eu chamo de Deus, mas você pode chamar de outros nomes, né? E acredita que você está aqui, né? E você tem um propósito para estar aqui, isso, gente, nos enche de esperança. Então, eu tenho certeza que, né, que existe esse Deus, que eu estou o quê? Mergulhada, né, no fluido cósmico universal, que é o quê? Uma emanação do pensamento de Deus, e que Deus age através do quê? De nós mesmos. Então, Deus age através de nós. Então, a gente não está solto no mundo. Tem gente olhando por nós. Então, Deus está olhando por nós e Deus sabe tudo, porque Deus não está longe de você. Nós estamos mergulhados nele. Então, Deus sabe tudo. Então, Jesus toma conta desse globo e ele tem o quê? Ele tem os emissários dele, que vão tomar conta. A gente tem um emissário, tem um espírito protetor de cada nação. A gente tem espírito protetor até das estradas. A gente estava estudando o livro nas quintas-feiras, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. E lá, né, a Ana, até nessa semana, ela trouxe para a gente que existem espíritos protetores das estradas. Então, olha bem, gente, se tem nas estradas, tem espírito que protege quem passa ali. Então, nós não estamos assim, solto. A gente está sempre cuidado. E essa certeza desse cuidado, né, isso traz para mim, né, uma fé e traz o quê? Esperança. Esperança no porvir. Outra coisa que nos ajuda a cultivar a esperança é a nossa conexão com a natureza. Passar tempo na natureza para absorver energia vital. Porque muitas daquelas situações que eu falei que drenam, às vezes, a nossa esperança, eles drenam também a nossa o quê? Energia vital. Então, você ficar com medo, ficar preocupada, ficar com raiva, isso drena a sua energia vital. Nós viemos com uma quantidade X de fluido vital, tá? E aí, o que acontece? A gente fica com raiva, a gente bebe demais, come demais, dorme de menos, né? A gente se enfurece. Então, a gente acaba, o que a gente faz? A gente usa mal essa energia vital e drena essa energia vital. E aí, muitas vezes, isso faz com que a gente fique desanimada, sem esperança. Então, você se conectar com a natureza, né? Passar tempo na natureza, tira os sapatos e anda na grama, né? Abraça uma árvore. Eu tinha chamava de tia, né? Mas era uma amiga muito querida da minha mãe, que ela tinha vários tipos de mediunidade, e ela falava que ela via a energia vital das plantas. E ela falava que as árvores têm muita energia. Principalmente, ela falava da mangueira. Então, ela falava, gente, quando você vê uma mangueira, abraça a mangueira, que aquilo ali, a gente absorve a energia vital delas. E isso ajuda a restaurar em nós esse sentimento, né, de bem-estar, que nos ajuda
a cultivar essa esperança. Outra coisa é a prática da meditação. Meditar acalma a nossa mente. A gente encontra paz interior e isso nos conecta a Deus. Porque Deus, gente, está sempre perto de nós. Nós estamos, como a gente falou, mergulhado, né, nessa emanação do pensamento de Deus. Então, Deus, a gente está mergulhado nele. O problema é que o mundo faz tanto barulho, e a nossa mente faz tanto barulho, que a gente não consegue se conectar com Deus, sentir Deus próximo de nós. E aí a meditação nos ajuda nesse sentido, que a meditação acalma a nossa mente, né? A gente consegue, né, acalmar aquela loucura, né? Encontra paz interior e nos conecta a Deus. Tá? Então existem maneiras, né, fórmulas de se meditar, mas basicamente meditar é você estar focado. Então, não necessariamente você precisa de fechar os olhos, né, e ficar sozinho. Você pode meditar em qualquer lugar. Meditar é você estar focado, é estar presente ali naquele momento. Limpa os pensamentos da mente e foca naquele momento. Você pode meditar lavando louça. Você olha, então sua mente está ali, na água batendo, né, no sabão, está espumando. Aquilo ali, se você estiver só ali, se a sua mente estiver só ali, você está meditando. E isso você pode fazer em qualquer lugar. E outra coisa que a gente pode fazer para cultivar a esperança é o serviço ao próximo. Então, ajudar os outros como uma forma da gente encontrar significado e propósito. Porque muitas vezes, né, a gente listou tudo que pode diminuir a nossa esperança. E muitos desses pontos que nós levantamos têm a ver com olhar para nós mesmos, né? Olhar para nós. Quando a gente olha para o outro, foca o nosso olhar no outro, e às vezes e auxilia, né? E esse auxílio, gente, pode ser nas pequenas coisas. Pode ser escutar uma pessoa. Você pode ajudar uma pessoa só ficando paradinha, escutando o que é que ela precisa falar. Tá? Então, quando isso acontece, quando você sai de você, para de pensar nas suas coisas e foca no outro, tenta ser útil ao outro, isso traz em você uma sensação de felicidade, de propósito. Tá? E isso nos dá o quê? Esperança. Então, se nós cultivarmos, né, essa conexão com a natureza, prática da meditação, serviço ao próximo, gratidão e fé, nós vamos estar cultivando a esperança em nós, tá? E a esperança, eu trouxe aqui, ela é uma força transformadora. Então, quando a gente cultiva a esperança dentro de nós, a gente alimenta isso dentro de nós, a gente possui um poder transformador extraordinário, tá? Porque a esperança não é só um sentimento positivo, ela é uma força motriz que te impulsiona a mudanças significativas, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida coletiva. Porque se eu mudo como pessoa, eu mudo, né? Eu mudo ali a sociedade que eu pertenço, tá? Aí eu trouxe aqui como, né? Mostrando como que a esperança transforma, então, a nossa vida e a nossa realidade. Então, uma coisa que a esperança faz é mudar a nossa perspectiva. Então, a esperança nos permite enxergar as situações por um ângulo positivo, buscando soluções em vez de focar no problema. Aí, gente, eu achei essa charge que eu achei muito interessante. E a charge são dois pinguinzinhos, né? Ali tem um vale, né? Que eles não conseguiam passar, e uma pedra no meio. E aí, de um lado, um vira e fala: ai, uma pedra no meio do caminho. E o outro fala: oba, uma ponte. Eu achei tão legal, né? Então, eu achei que ilustra muito isso. É isso que
a esperança faz para a nossa vida. Não mudou a situação, gente, é a mesma situação. O que muda é o nosso olhar para a situação. A gente olha aquela situação de um ângulo mais positivo. Outra coisa que a esperança nos transforma, né? Transforma a nossa realidade, é que aumenta a nossa resiliência. Então, quando a gente cultiva a esperança, a gente desenvolve essa capacidade de lidar com as adversidades e de nos recuperar de situações desafiadoras. Né? Adorei essa fotinha aqui, porque olha bem, ó, cortaram a árvore, que estava grandona, e ela, ó, já começou de novo a brotar. Então, a gente, com esperança, a gente recupera de qualquer situação, por mais desafiadora que ela seja. Melhora da saúde mental. A esperança ela está associada a uma melhor saúde mental, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão. Então, se você tem esperança, você tem força para enfrentar as dificuldades. Então, você não fica ansioso, né? Você não fica deprimido. Você tem força, você vai em frente. Aumento da autoestima. Quando a gente acredita no futuro melhor, a gente fortalece a nossa autoestima. E isso nos impulsiona para ir buscar os nossos objetivos. Motivação para agir. A esperança nos motiva a agir e a buscar mudanças positivas em nossa vida. Né? Então, gente, como mensagem final, né, esse capacete da esperança que Paulo nos trouxe, nos protege, então, das adversidades e nos guia em direção à luz. Ao cultivarmos essa virtude em nossos corações, a gente abre espaço para quê? Para a alegria, para a paz e para o amor florescer nas nossas vidas. Então, que a gente possa ser faróis de esperança num mundo que anda precisando tanto, né? Que nós possamos inspirar aqueles que nos cercam a seguir em frente, né? Mesmo diante das maiores dificuldades. A esperança é o nosso maior tesouro e cabe a nós preservá-la e compartilhá-la com o mundo. Então, gente, essa foi o que a gente quis trazer hoje, né? Na verdade, o que o Emmanuel nos trouxe com essa página de hoje. Muito boa noite.